Olá, pessoal! Espero que estejam bem. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Nesta videoaula, iremos fazer a modelagem da calça clássica feminina, que servirá de base para a criação de vários modelos. Algumas medidas serão necessárias. Tomando por base meu corpo, copiei as minhas medidas para a execução do nosso molde. No caso, vocês vão tirar a medida de vocês ou da cliente e fazer a mesma tabela e colocar as medidas e deixar prontas para na hora de fazer o gráfico da modelagem estar tudo em mão. Então vamos lá. Cintura, quadril, altura do quadril, altura do gancho, comprimento total. Divisões das medidas. 1/4 do quadril mais 1 centímetro. Então eu tenho aqui o quadril, dividi por 4 e somei mais 1, deu 27. 1/4 da cintura mais 3 centímetros. Então eu tenho aqui a cintura 84, dividi por 4 e somei 3 centímetros, deu 24. Quadril dividido por 16. Então aqui o quadril você vai dividir por 16 e o resultado final você colocará aqui ao lado. Essas são as medidas divididas da frente da calça. Para as costas, precisaremos dividir 1/4 do quadril menos 1 centímetro. 1/4 da cintura mais 2 centímetros. 1/4 do quadril dividido por 16, tem até aqui a medida, no meu caso deu 6,5. E esse 6,5 eu vou multiplicar por 2, que deu 13, mais 2 centímetros. Então, deu o resultado final de 15, ok? Então, essas são as medidas para a confecção do molde das costas. Bom, agora falando um pouquinho sobre uma dúvida que muitas pessoas têm, sobre como encontrar a medida da altura do gancho e da altura do quadril. Então, eu tenho aqui um desenho para facilitar o entendimento. Com a pessoa sentada numa cadeira, com a coluna bem apoiada, bem ereta, você vai medir da cintura até o assento, ok? Lá no meu caso, a medida do gancho deu 28. Aí eu tenho aqui esse desenho, onde vou mostrar onde que é a altura do quadril. Quando você mede a circunferência do seu quadril, você normalmente mede na parte mais saliente do seu bumbum ou do seu quadril, ok? Então, é a medida maior do seu quadril, é onde você mede. E nesse ponto onde você mediu o seu quadril, que no meu caso deu 104 centímetros, você vai marcar a altura do quadril da cintura até aquele ponto, ok? Onde você atravessou a fita. Aqui no meu caso, a altura do quadril deu 20 centímetros, ok? Então, essas foram as medidas necessárias para a execução do molde. Então, com as medidas em mãos, vamos ao molde. Numa folha de papel, que poderá ser o papel pardo, papel manilha ou papel craft, você irá, no comprimento total da folha, emendar uma tira de mais ou menos 15 centímetros. No meu caso, a calça tem 1 metro, então precisei fazer isso. Bem, com uma régua, vamos encostar a régua na lateral do nosso papel e vamos fazer um risco de cima da folha até embaixo, no comprimento total da sua calça. A mesma coisa no alto da cintura. Encoste a régua, onde será a cintura, e trace uma reta do meio da folha até o final, formando assim um ângulo reto. Vamos chamar esse ponto de ponto B. Do ponto B até o ponto A, nós vamos utilizar 1/4 do quadril mais 1 centímetro. No meu caso, deu 27. Então, do ponto B, vamos encontrar o ponto A na linha da cintura, onde marcamos o ponto A. Agora, vamos marcar o comprimento total da calça, do ponto D, ou melhor, do ponto B, que achamos, até o ponto D, que será encontrado lá no fim da folha, que no meu caso deu 1 metro, ou 100 centímetros. Então, vou marcar o ponto D.
Estando aqui no ponto D, vamos encostar o esquadro nessa linha, que é a linha do comprimento da calça, e vamos riscar até mais ou menos o meio da folha. Nesta linha, vamos marcar os mesmos 27 centímetros que marcamos lá na cintura. Aqui vamos denominar ponto C. Bom, pessoal, nós vamos fechar esse retângulo, mas vamos marcar 27 centímetros em alguns pontos, para podermos ligar o ponto A ao ponto C. Fechamos o retângulo. Vamos encontrar o ponto EF. O ponto EF terá a altura do quadril marcada abaixo do ponto AB, ok? Então, qual que é a medida da nossa altura do quadril? Vendo lá na tabela, 20 centímetros no caso meu. Então, eu meço abaixo de B, 20 centímetros, e abaixo de A. E ligo esses dois pontos por uma reta. Colocamos as letras, ponto E e ponto F. Então, vamos procurar a medida da altura do nosso gancho. A altura do gancho, 28 centímetros. Marcados de A e de B, ok? Então, vamos lá. Altura do gancho, 28, abaixo de A e agora abaixo de B. Muito bem. Denominamos ponto GH. Ligamos esses pontos por uma reta. Bem, agora vamos encontrar o ponto L. O ponto L terá a seguinte medida: 1/4 da cintura, mais 3 centímetros. Então, são 24. E vocês vão marcar de A para B. Então, de A, na linha que chega no B, você marca 24 centímetros. Aqui é o ponto L. Agora, vamos encontrar o ponto M. O M se localiza na reta de A a L. O meio de A a L é 12 centímetros, onde encontramos o ponto M. Agora, nós vamos descer uma linha vertical que começa no M e vai até o final da calça. Para isso, a mesma medida de 12 centímetros que tivemos lá de A a M, vamos colocar lá no final da nossa barra, no ponto C. 12 centímetros, o qual chamaremos de ponto N. Vamos seguir com uma reta que vem desse ponto N e encontra o ponto M lá em cima. Mas para isso, vamos criar mais algumas medidas para subirmos com essa linha dentro de uma precisão. Então, eu transfiro aqui mais 12 centímetros, apenas para podermos prolongar com a régua, visto que a régua não tem um tamanho que chegue lá de cima do M, direto até o M. Então, vamos lá.
Essa é a linha do vinco da calça. Vamos encontrar o ponto O, de 10 a 12 centímetros abaixo do ponto M. Vamos descer de 10 a 12 centímetros, escolher aqui o 10, onde vamos formar a pence. Então, aqui vamos chamar de ponto O. Agora, nós vamos distribuir os 3 centímetros que diz respeito à pence da cintura em 1,5 centímetro para cada lado de M. Ligue esses pontos ao ponto O por uma reta. Vamos achar o ponto E1, 1 centímetro para fora do ponto E. Então, temos aqui o ponto E. Vamos sair 1 centímetro para fora. Para isso, use a régua ou o esquadro. E marque 1 centímetro. Esse ponto é o ponto E1. Já encontrei o ponto F1, que fica para dentro do ponto F, 2 centímetros, ok? Importante dizer que você não deve entrar esses 2 centímetros caso tenha bumbum saliente ou quadril muito largo, ok? Muito bem. Vamos encontrar o ponto I para fora da linha GH. Prolongue a reta e procure quadril dividido por 16, que são, no meu caso, 6,5. Marque 6,5 de G até encontrar o ponto I. Una os pontos A até E' através de uma reta. E E' ao ponto I por uma curva. Agora, vamos encontrar o ponto P e Q, que ficará a 10 centímetros para cada lado do M. Pontos P e Q. Una os pontos I até o ponto P no final da barra. Caso sua régua não chegue a essa distância, faça uso de 2 réguas, onde uma servirá para prolongar a outra, ok? Servirá de extensão. Juntando uma régua lá no ponto I, encontrando o ponto P. Eu já fiz, mas vou fazer novamente para vocês verem como funciona. Ponto I, ponto P, ok? Agora, una da mesma forma, usando as 2 réguas como uma extensão da outra, o ponto F1 ao ponto Q no final da barra. E trace uma reta. Marque o ponto H1 no cruzamento da linha do gancho. Divida a distância H1Q em 2 partes iguais. Então, do ponto Q, no final da barra, até o ponto H1, temos 72 centímetros, divididos ao meio, 36 centímetros. Nesse ponto, marcamos 1 centímetro para dentro da perna.
Una os pontos H1 ao ponto marcado 1 centímetro para dentro da perna. Novamente, prolongue esse ponto até a barra onde se localiza o ponto Q. Com uma régua curva, acerte a curvatura dessas linhas. Voltando ao ponto I, P, no final da barra, divida essa distância em 3 partes iguais. 73 centímetros divididos por 3, chegamos a 24 centímetros e 3 milímetros, que já foram distribuídos em 3 partes. Na primeira parte, que vem do I para baixo, entramos 1,5 centímetro para dentro da perna e marcamos um ponto, que eu já liguei. No segundo ponto marcado, no segundo terço, 1 centímetro para dentro da perna e já marquei. Vou traçar novamente para vocês verem como que eu liguei esses pontos. Com a régua curva, liguei o ponto I ao primeiro ponto, a primeira divisão, com uma leve curva. Essa medida é a medida do entrepernas. Se localiza no começo do gancho, lá no ponto I. Para baixo, descemos com uma reta, que passa pela primeira divisão, a segunda, e vai até o final da barra, terminando no ponto P. Agora, una o ponto L da cintura ao ponto F1 H1 com uma régua curva. Na linha da cintura, no ponto A, desci 2 centímetros e com uma régua curva, fiz uma leve curvatura que vem do ponto L, passando pelo ponto M, onde se localizam as pences, seguindo até o ponto A. Refazemos a linha da pence da seguinte forma. Aqui na linha da pence, eu subo meio centímetro e encontro novamente, para na hora de fechar e tombar, não faltar tecido na hora da colocação do cos. Agora eu vou fazer a marcação da braguilha. Para isso, vou sair 4 centímetros da linha do A, vou descer 18 centímetros e marcar mais 4 centímetros para fora deste ponto. Riscamos e aqui eu faço uma curva. Agora eu vou dobrar e vou cortar até a linha da cintura e volto cortando. Aqui faço um pique. E agora vamos recortar todo o nosso molde e ver como ficou a frente da nossa calça.
Bem, para as costas da calça usaremos o mesmo procedimento da frente, só que no sentido contrário. Então aproveitei o que sobrou do papel da frente da calça, apenas fiz uma emenda no papel aqui na lateral. Vamos fazer a mesma coisa. Com a largura da sua régua, você traça uma reta que vem lá de cima, encostando na ponta do papel, até embaixo no comprimento da calça. Em cima, você fecha, formando um ângulo reto, também com a largura da sua régua, ok? Então, nós vamos chamar este ponto de ponto B. Aqui invertemos as posições dos pontos. Lá o B ficava do lado de cá, aqui o B vai ficar do lado de lá. Muito bem. Agora, vamos encontrar o ponto A. E o ponto A, nós vamos usar 1/4 da medida do quadril, menos 1 centímetro, 25 centímetros, ok? Então, vamos lá. De B para A, 25 centímetros. Então, agora vamos encontrar o comprimento da calça, fechando assim o nosso retângulo, medindo novamente de B até o comprimento da calça. No meu caso, deu 1 metro ou 100 centímetros. Marcamos lá no final da barra. E esse ponto vamos chamar de ponto D. No ponto D, vamos fechar o esquadro formando um ângulo reto, onde vamos marcar, ou melhor, vamos prolongar uma reta e vamos colocar a mesma medida que tínhamos lá na cintura, nos pontos B e A. São 25 centímetros, ou seja, 1/4 do quadril menos 1 centímetro, que dá 25 centímetros. E assim marcamos os pontos A e C. Dando continuidade, vamos localizar a altura do quadril. Pontos F e E, abaixo de B e abaixo de A. Altura do quadril, 20 centímetros. Abaixo de B e abaixo de A. E ligamos esses dois pontos através de uma reta. Na sequência, vamos achar o ponto H e G, que é a altura do gancho, sempre abaixo do ponto B e A. Altura do gancho, 28 centímetros. Para baixo de B, para baixo de A. Ligamos os pontos por uma reta. E marcamos H, G. O ponto L terá 1/4 da cintura mais 2 centímetros. 23 centímetros no meu caso. O ponto L será marcado de A para B. Então, encoste a sua fita no A e marque até a direção do B. 1/4 da cintura mais 2 centímetros. Agora, nós vamos encontrar o ponto A1.
O ponto A1 fica a 1,5 cm acima do ponto A. E o chamamos de ponto A1. Vamos unir o ponto L ao ponto A1 por uma reta. Agora vamos localizar o meio de L A1 para encontrarmos o ponto M. Aqui marcamos o ponto M. Com o auxílio de um esquadro, vamos descer uma linha perpendicular do ponto M 10 centímetros a 12 centímetros para baixo. Eu escolhi 10. Unamos esses pontos ao ponto O, que é o final da linha da pence, formando assim a nossa pence. 4 centímetros para dentro do ponto A, encontramos o ponto R. E descemos com essa medida até o final do comprimento da calça. Mas para que tudo ocorra bem, vamos repetir as mesmas medidas em todo o segmento até chegarmos na barra. 4 centímetros. Unimos esses pontos por uma reta. Esta é a linha do vinco. No ponto F, entraremos 2 centímetros e assim encontramos o ponto F1. Caso o quadril seja volumoso, desconsidere esta medida. O ponto E1, 3 centímetros para fora de E. Então, marcamos aqui, na linha do quadril, 3 centímetros para fora. Prolongamos essa reta. Assim localizamos o ponto E1. Agora vamos localizar o ponto 0. Utilizaremos 1/4 do quadril dividido por 16 vezes 2 mais 2, que no meu caso é igual a 15 centímetros. E esse ponto será colocado no prolongamento da linha HG, de G para fora, onde colocamos 15 centímetros de G para fora e encontramos o ponto 0. Agora vamos encontrar o ponto T. Encostamos o esquadro na linha do quadril e no ponto E1 descemos uma linha até encontrar a linha HG e aqui encontramos o ponto T. Encontramos o ponto U no meio do ponto T0. T0 tem 12 centímetros, meio 6 centímetros. Aqui localizamos o ponto U. Agora vamos encontrar o ponto 0,1, que fica 1,5 cm abaixo do ponto 0.
Agora descemos até a barra, onde vamos encontrar os pontos Q e P. Os pontos Q e P ficam a 11 centímetros para cada lado do ponto S. Então, temos aqui o ponto S, 11 centímetros para cada lado. Colocamos ponto Q e ponto P. Agora vamos unir por uma reta o ponto F1, que se encontra na linha do quadril, até o ponto Q lá no final da barra. E para isso precisaremos utilizar duas retas, onde encostamos no ponto F1 e encontramos o ponto Q no final da barra. No encontro da linha F1 até chegar ao ponto Q lá embaixo, encontramos o ponto, nesse cruzamento, o ponto H1. Nós vamos dividir o ponto H1 em 3 partes, de Q até H1. Vamos medir Q até H1. Tem 72 centímetros. Dividindo por 3, chegamos a 24 centímetros. E marcamos. No primeiro terço dessa divisão de 3 terços, nós vamos marcar 1 centímetro para dentro desta linha. No segundo terço, nós vamos marcar 1,5 centímetro. E vamos riscar nossa linha definitiva, que virá desde F1 até chegar no primeiro terço, e daqui unimos a outra marcação ao segundo terço. E depois seguimos até a barra, até o ponto Q. Caso haja necessidade, você deve usar essa régua curva para corrigir esses pontos, pois às vezes ficam um pequeno bico, e você chegando com a régua curva, você corrige essa situação, dando assim mais leveza à sua peça no caimento. Bem, agora vamos ao ponto O1, se encontra na linha do gancho, ou seja, abaixo da linha do gancho, e vamos uni-lo ao ponto P, lá na barra, utilizando novamente as duas réguas, formando assim um prolongamento. Novamente, vamos dividir essa linha O1 até o ponto P em 3 partes iguais. E para isso, medimos de P até O1, temos os mesmos 72 centímetros. Divididos por 3, teremos 24 centímetros para cada terço. Para dentro de cada um desses terços, vamos entrar
No primeiro terço, descendo de O1, 3 centímetros para dentro. No segundo terço, entraremos 2 centímetros para dentro da linha P1. E vamos ligar esses pontos com a régua curva nessa posição da curvatura e ligamos o ponto 0,1 ao primeiro terço com a canetinha definitiva e unimos com uma reta o segundo terço ao primeiro, até chegar no ponto P. Corrigimos as curvaturas se houver necessidade. Marcamos a barra definitiva, unindo os pontos Q a P. Voltando à linha da cintura, vamos ligar os pontos do quadril, pontos F1 e L, por uma curva suave. Eu faço com que essa curva case com as linhas ali do quadril e do gancho, ok? Até chegar ali na perna, para um melhor caimento da calça. Aqui na linha da cintura, vamos em linha reta, ligando os pontos L ao ponto A1. Agora vamos ligar as linhas do gancho traseiro. Ligamos o ponto A1 ao ponto E1 por uma reta. E ponto E1, vamos passar pela linha C e morrer lá no ponto A1. Com a régua curva, nessa posição, achamos uma melhor definição para o gancho. Vamos retraçar a nossa linha da pence. Subimos meio centímetro até a linha do M, morrendo na linha da cintura, para quando dobrar não faltar tecido na parte de dentro, na colocação do cos. Vamos recortar as costas e assim veremos o nosso resultado final frente e costas. Bom, pessoal, assim temos a nossa frente e costa prontas. Fiz aqui o revelzinho da braguilha, que é a parte interna do zíper. E quanto ao cos, você pode escolher estar fazendo um cos de 3 a 4 centímetros em linha reta, com a medida da sua cintura, e acrescente mais ou menos de 6 a 8 centímetros para poder envolver a braguilha que fica da parte de dentro também, e mais costuras, ok? E se você desejar fazer um cos anatômico, também você poderá fazê-lo fechando as pences com a medida da anatomia aqui da sua cintura, e isso poderá ser tema para um próximo vídeo. Bem, para que vocês possam ver como ficou o nosso molde, vou juntar as duas partes, lateral da cintura,
chega certinho até o final da barra. Aqui a nossa lateral do entrepernas, que também chega ali certinho no seu gancho, ok? Bem, com essa modelagem vocês poderão construir vários modelos de calça, ajustando a boca, diminuindo a medida talvez do joelho a gosto e até mesmo aumentando, fazendo assim uma calça pantalona ou até mesmo do joelho para baixo, aumentando e fazendo uma calça flare. Espero que tenham gostado da nossa videoaula, modelagem de calça social feminina clássica. Qualquer sugestão, dúvida ou crítica será sempre muito bem-vinda. Você poderá escrever aqui mesmo no nosso canal. Abraços a todos e até a nossa próxima videoaula.